O, o tema que nós vamos comentar hoje, ambientes e costumes, é um tema assim muito que mexe muito na vida concreta das pessoas, né? Porque o Dr. Plínio, no fundo, ele vai fazer uma crítica daquilo que ele chama a tecnicização da vida do homem. A nossa vida foi se enchendo de tecnologia e foi se distanciando cada vez mais da vida natural, da vida com aquilo que Deus colocou nas nossas proporções para nós convivermos. Mas agora tem máquina para tudo. Mas quando ele fez essa reunião, era algo que estava começando, o fenômeno da industrialização estava progredindo, ainda não tinha toda a tecnologia que tem hoje. Eu me lembro, por exemplo, essa máquina de fazer café, nem se imaginava. Havia um torrador de café, que as pessoas torravam em casa o café, alguns compravam torrados na hora, na feira, depois faziam com água quente uma espécie de coador de tecido que põe aquilo, e dependia muito do jeito de quem fazia o café, para o café ter um gosto bom, razoável, não ficar nem queimado demais, nem de menos, nem nada disso. E era o famoso cafezinho que era servido. Bom, agora tem máquinas para tudo, tem máquina até, a pessoa escolhe se ela quer um café longo, médio, curto, se ela quer de sabor tal, e tem umas cápsulas com o pó dentro. Acontece que tudo isso que parece coisas muito inteligentes, muito bem achadas, vai distanciando o homem do natural. E o homem, muito distanciado do natural, vivendo perpetuamente numa artificial realidade, ele vai ficando intimamente, ele vai ficando meio triste, porque ele não está vivendo aquilo que ele gostaria. Senhor Marcos? Sim, diga. Quando eu era assim bem adolescente, até um pouco menos, no sítio nós tínhamos os pés de café. Uhum. Então eu peguei toda a parte de tirar o café do pé, depois tem que banar o café, tem que secar esse café no terreiro, aí depois tem que pôr no torrador, não pode queimar, não pode deixar branco, né? Tem que ser num ponto certo. E moer no manual, seu Marcos. Sim. Também, tudo no manual. Eu moí café também, eu cheguei a moer um pouco de café. Então, até chegar naquele pozinho, seu Marcos, dá um certo trabalhinho, sabe? Mas ficava muito melhor do que fica o café hoje, que termina na máquina, né? E a máquina faz, e não adianta, não tem o toque da graça do ser humano, que é o rei da natureza. Bem, então nós vamos, eu vou começar a projetar, e nós vamos ver quanto a civilização perdeu. Por exemplo, quanta coisa se faz hoje através do aparelho celular, ele ficou o objeto mais necessário que uma pessoa usa. E muita gente não saberia viver sem celular. Bom, acontece que, por causa de às vezes, uma compreensão mal, não completa, não verdadeira inteiramente, as pessoas, quando chegam certos feriados, certas coisas, elas desaparecem da cidade cheia de tecnologia e vão para o mato. Só que, pela desorientação que elas têm, elas no mato consideram que um pouco é levar uma vida um pouco selvagem, um pouco primitiva, e não manter a civilização dentro de uma vida mais natural. Mas a quantidade de gente que espirra de São Paulo para fora, para ir para lugares com maior proporção, eu vou projetar o tema de hoje. Está aqui. Pronto. Está
Visível para todos? Sim. Sim, senhor. Bom, então veja bem o título que o Dr. Plínio deu: Triunfos da Técnica e Encantos da Natureza. Ele vai comparar as duas coisas, né? Esse catolicismo número 99, é de março de 1959. Vejam aí, reparem essa coisa típica de americano. Veja bem a quantidade de coisas que está juntada aí num local X, que eu não sei dizer que local que é, se é uma despensa, se é... Mas, para entender melhor, eu preciso ler o que está aqui. O que come em um ano uma família norte-americana constante dos 4 membros que se veem no clichê. Então, reparem, tem 4 pessoas no clichê. Essas 4 pessoas, em um ano, comem tudo isso que está aí. Os americanos fizeram este cálculo. Agora, o que diz o Dr. Plínio? Um primeiro golpe de vista causa uma impressão de fartura, acentuada pelo aspecto risonho e saudável de pais e filhos. Então, olha para eles parecem risonhos, satisfeitos, saudáveis, né? E que aquela fartura toda, não lhes falta nada, né? Então, eles estão muito contentes de estarem aí, ter garantido a subsistência deles com esse material. Entretanto, uma consideração mais detida do quadro faz pensar. Aqui eu chamo a atenção mais uma vez das coisas de Dr. Plínio. A gente sempre tem que analisar, sempre tem que analisar. Ainda que não se vai dizer para ninguém aquilo que foi o fruto da análise, não se tem ocasião de dizer, para nós, devemos guardar a análise bem feita. Olha só, com exceção do cacho de bananas, à esquerda, vejo na foto grande, ele está lá no cantinho, aqui eu fiz uma ampliação, o resto são conservas enlatadas ou não, e alimentos encaixotados. O resto já foi tudo manipulado para poder ser transportado, para poder se conservar, para poder ser armazenado, etc. Né? Em outros termos, são víveres industrializados, uns naturais, outros, e sujeitos uns e outros às demoras, às trepidações e aos frigoríficos que impõem um longo transporte do ponto de produção ao de consumo, quiçá através de uma cadeia de intermediários. Eu estou vendo bem que alguém pode dizer assim, bom, mas hoje não tem jeito. Eu sei que não tem jeito, mas é importante saber o que tem dentro disso que não deveria ser, né? Dada a excelência da matéria-prima e tomando-se em consideração todos os aperfeiçoamentos a que chegou a técnica de transporte e conservação dos gêneros, é bem compreensível que não se perceba nenhum efeito diretamente nocivo da ingestão desses alimentos. Então, a pessoa olha aquilo, come aquilo, e não se perceba nenhuma... Posteriormente, depois, evidentemente, começaram a aparecer problemas causados pelos conservantes, causados por não sei mais que coisas, que são coisas empregadas necessariamente para garantir a durabilidade dos alimentos. Mas quando se vêem tantos produtos em um estado muito diverso do que lhes é natural, e se pensa que não é só uma família, nem são só os Estados Unidos, mas são nações inteiras, é o mundo inteiro que vão cada vez mais vivendo nesse regime. Fica-se pensativo. Então, veja, isso foi uma coisa que foi inculcada no mundo inteiro. A gente entra no supermercado, são os mesmos em qualquer parte do mundo. Os produtos nas prateleiras, muitos deles têm o rótulo praticamente idêntico, só a língua é diferente. E isto foi
induzindo as pessoas a uma vida que está harmônica com esse tipo de coisa. Então, a gente pergunta, isso foi feito espontaneamente ou isso foi induzido? Evidentemente, essa é uma pergunta que eu peço que depois me lembre para nós tentarmos uma resposta. E isto tanto mais quanto não é só em matéria de alimentação, mas em quase tudo que a técnica se vai apoderando do homem e o distancia da natureza. Não haverá algum limite a impor a esta tão extensa, tão universal tecnicização? Quer dizer, as pessoas embarcavam, não diziam nada, não... E, evidentemente, quem fizesse uma crítica como o doutor Pinho está fazendo, passaria por super antipático. Hoje, o pessoal já foi de tal maneira bandeado que eles já não exigem a qualidade das coisas. Por exemplo, roupa. Ele vai comprar roupa furada, e às vezes roupa importada, furada, custa uma nota. Tênis arrebentado, e não sei quanta coisa, não penteia mais cabelo, não faz mais barba por preguiça, por vagabundagem, não se desodoriza mais. Bom, e assim a gente vai vendo como esta maneira de se deixar conduzir sem analisar levou muita gente a aderir a um estilo de vida que é completamente antinatural. E o que ocorre no apostolado que nós fazemos, o Dr. Pinho já dizia que isso acontecia também com ele, pelo fato da gente ficar insistindo no tônus contra-revolucionário, na sacralidade, na hierarquia, na desigualdade, tudo. Aquelas pessoas que se abrissem para isso, elas tinham uma ajuda enorme para a santificação e para ganharem o céu. Outros se fechavam e começavam a resmungar, fazer crítica, dizendo que nós éramos insuportáveis, que criticamos tudo, etc., etc. É porque elas já estão dominadas pelos vícios que essas coisas impõem e não conseguem sair mais deles. Veja só, na pitoresca capital da Bahia, por exemplo, Salvador, tão querida por todos os brasileiros, os víveres, que é o material que se come, estão expostos ao natural em um mercado. Então aí tem toda sorte de coisas, tem frutas, tem legumes, deve ter cereal, talvez tenha algum peixe, não sei, não consigo ver direito e tal, mas é tudo ali vivo, é tudo ali como saiu do pé e chegou ali, né? Então o doutor Pinho diz, na pitoresca capital da Bahia, tão querida por todos os brasileiros, os víveres estão expostos ao natural em um mercado. Então, para pegar uma foto um pouco mais atual, eu coloquei isso daqui, que é de um mercado atual. Não passaram por toda uma complicada cadeia de intermediários, nem estacionaram, como está esse caminhão aí, em viagens que param. Às vezes o caminhão para mais de um dia num posto, tem que parar em outro lugar. Então, o alimento lá dentro, ele está numa câmara frigorífica, ele para não deteriorar. Então, nem estacionam hirtos e enregelados nos frigoríficos, pois ali o sistema de transporte e comércio é muito mais elementar. Ou seja, essa cadeia de intermediários que tem o modernismo, né? As coisas que são naturais, em tese, elas não passam por essa situação. Mas pega a cidade como São Paulo, que é tão grande, tem um CEAGESP, e tem coisas do CEAGESP que são do dia, mas elas estão ali, mas elas rodaram não sei que quantidades para chegar até ali, as coisas, né? Caminhões diários. Eu conheci uma pessoa que tinha um caminhão que ele transportava diariamente morangos. E vinha lá de Minas Gerais, do sul de Minas, vinham os morangos para cá. Bom, ele saía de meia-noite aqui para pegar uns morangos mais ou menos às 3 da manhã para entregar no CEAGESP, vamos dizer, às
5 ou 6 da manhã, e para o pessoal comprar, e aí tal, para estar ao meio-dia na mesa dos restaurantes. Bom, isso tudo para não estragar, para não chacoalhar, para não... É muito difícil que não ocorra a perda de qualidade nas coisas, né? Antigamente não era assim. Tá bom, ia numa carrocinha, chacoalhava, mas estava pertinho da cidade, né? Era logo consumido. Cheios de sabor e de vida, esses alimentos irão do mercado para as panelas, em que serão transformados em quitutes pelas famosas cozinheiras de Salvador. Aí tem uma salvadorenha, aí, não sei como é que chama, quem nasce em Salvador tem o nome, alguma das professoras talvez tenha isso presente. Eu não sei se é salvadorenho, porque quem nasce no país, Salvador é salvadorenho, mas quem nasce aqui em Salvador da Bahia, eu não sei o que é. Mas é verdade que lá tem muito boas cozinheiras, né? E aqui tem uma cozinheira com uma fisionomia, aliás, muito simpática, pessoa simples, mas com uma capacidade de fazer coisas apetitosas, não pequenas, né? Então, a comida, quando ela vem naturalmente e chega até a cozinheira, a cozinheira consegue elaborar seus quitutes, né, conforme diz o Dr. Plínio. Saem coisas muito boas. Mais atraso? Talvez, quer dizer, para a falta de ter mais tecnologia, mais atraso, mas quanto mais humano. Quer dizer, quanto é mais humano, assim, mais aprazível, mais doce este atraso que deixa subsistir um delicioso aspecto de vida naquilo de que se nutre o homem. Ele é muito mais orgânico, é muito mais, a vida está muito mais próxima, né, daquilo que nutre o homem. O homem se sente muito mais bem, muito mais satisfeito nessa situação. Aqui é um forno a lenha. Não haverá aí algo a proteger contra a ação onimodamente invasora da técnica? Realmente a técnica invadiu tudo. Então, aqui tem um forno a lenha, que é das coisas mais elementares para se assar ou cozer, não sei, certos alimentos. Aí está. Então, o Dr. Plínio pergunta, não haverá aí algo a proteger contra a ação onimodamente invasora da técnica? Em outras palavras, a técnica invadiu tudo, mas tudo. Tudo é feito artificialmente. Quase nada, pouquíssima coisa é feita naturalmente. Então, nós temos uma vida de um subvalor que é uma coisa triste. Isso repercute também no bem-estar das pessoas, na alegria das pessoas, na felicidade das pessoas, naquilo que o Dr. Plínio chamava felicidade de situação. Então, isso a gente deve conhecer, analisar, avaliar e, tanto quanto possível, contornar essa situação. Bem, eu quis colocar aqui, tu já conhece, eu usei isso recentemente, essa é uma foto de uma imagem que tem na Espanha, num local chamado El Pardo. Está lá, é uma foto de Nossa Senhora Pastora. E eu quis colocar Nossa Senhora Pastora, assim, por quê? Porque em torno dela tem umas ovelhas, uns carneirinhos, que, evidentemente, Nossa Senhora sabia preparar de uma maneira muito, muito boa, muito saborosa. Ela não tinha carneirinho só para ficar agradando, mas carneirinho, na hora da fome, era para ser comido. E eu tenho a impressão que impressão não, está nas escrituras, e acho que a carne que Nosso Senhor mais se alimentou foi a carne de carneiro. Carneirinho só para ficar agradando, mas carneirinho, na hora da fome, era para ser comido. E eu tenho a impressão que impressão não, está nas escrituras, e acho que a carne que Nosso Senhor mais se alimentou foi a carne de carneiro. E realmente, uma vez eu comi muitas carnes saborosas, tudo, mas a carne mais saborosa que eu comi foi uma muito bem feita carne de carneiro. Bem, e aqui está o Sr. Dr. Plínio
que é a pessoa que nos ensinou a enxergar as coisas. Nós seríamos uns cegos se não enxergássemos a realidade como ele nos ensinou. E aqui está exposto isto.